Vamos lá, pessoal. Então, continuidade aqui no curso de sanitização. Aqui nós vamos para a parte prática, né, do como fazer. Então, vamos começar aqui essa aula falando sobre as superfícies, né? Vamos lá, primeiro pelos tecidos, tá? Bom, tecidos, relembrando vocês, né? Tudo que tiver de tecido na casa, colchão, tapete, almofadas, cortinas, os jogos de sofá, cadeiras acolchoadas, assim como essas, tudo que tiver de tecido aparente no ambiente, com exceção das roupas que estão dentro dos armários, né? Tudo que tiver de tecido aparente no ambiente tem que ser tratado por causa dos ácaros e fungos, tá certo? E também de esporos, especialmente se você estiver fazendo a sanitização num local onde teve infestação, ou de pombos ou de morcegos, tá? Então, a preparação da superfície é por meio de aspiração, tá ok? Então você deve aspirá-la ou passar essa responsabilidade para o seu cliente, mas é importante que seja toda aspirada, de preferência, não é uma obrigação, tá? Mas de preferência, se tiver aquela extratora que é usada para limpeza de sofás, né, que ela vai lavando e secando ao mesmo tempo, né, fazendo a lavagem a seco, fica melhor, tá? Mas isso daí só se você tiver mesmo equipamento, que eu tenho muito aluno que tem a empresa de limpeza de sofá, então pode aproveitar essa máquina de vocês, a extratora, para poder fazer uma limpeza mais profunda, tá? Inclusive pode estar embutido isso daí no valor, né? Ou dar como opção a aquisição desse serviço para o seu cliente. Feito a limpeza, a aspiração da superfície, especialmente os colchões, né? Fazer isso dos dois lados. Aí vem a parte do sanitizante, né? Você vai colocar 2 ml de ácido peracético para 5 litros de água. Parece pouco, né? Mas é uma quantidade bem significativa. Lembrando que o ácido peracético ele é corrosivo, né? Mas ele vai fazer um trabalho bem legal na superfície. Você vai colocar 2 ml de ácido peracético para 5 litros de água e fazer uma pulverização superficial, só uma névoa, primeiro por cima de todos esses tecidos. Aparentemente é pouco, mas você já vai entender já. Essa é a primeira cauda química que você vai aplicar. Então, o ácido peracético ele vai ter a função aí de de matar por meio da alcalinidade dele os organismos que estiverem ativos aí na superfície do tecido que você está aplicando, especialmente dos colchões, tá? E essa alcalinidade ela vai servir como desalojante também. Então ele vai provocar uma movimentação nesses organismos que estão aí ativos na superfície que você está aplicando, para que depois você venha com a segunda cauda química, tá? Isso é importante você fazer, que se você fizer direto só o quaternário de amônia, você vai sim fazer um bom trabalho, só que com o tempo, o que está mais profundo aí na superfície, no tecido, especialmente nos acolchoados, ele tende a ficar ativo com mais facilidade, com mais rapidez. Quando você tem os dois princípios ativos aí, a amônia quaternária e o ácido peracético agindo junto, isso daí favorece a longo prazo o trabalho que você fez, tá? Então, faça nessa configuração aí, porque não é coisa que eu tô falando aleatoriamente. Isso daí vem de 18 anos fazendo isso daí, tá? 19 agora. Então, teve vezes que no começo, quando eu comecei a fazer, né, fazia só com o quaternário de amônia, com o tempo, quando era cliente que tinha algum problema assim, que estava tendo coceira, alguma coisa assim no colchão, era rápido demais quando fazia a sanitização só com o quaternário de amônia. Teve cliente que com uma semana estava reclamando que queria que aplicasse de novo, tá? Quando eu comecei a acrescentar o ácido peracético antes e o quaternário de amônia depois, isso daí acabou, tá? Então, sanitização quando a gente faz uma residência, embora, como eu falei para vocês em vídeos anteriores, eu não dou garantia, né? A gente dá um laudo de execução, mas
Em média, as pessoas ficam aí 3 meses sem reclamar de problema com o tecido, tá certo? E sem contar que você pode também, quando se trata, eu estou falando aqui apenas da sanitização, né? Nós já vamos chegar na sanitização domissanitária, que é onde tem princípios ativos aí para pegar também os insetos, né? Os que têm exoesqueleto. Feito a aplicação do ácido peracético, aí vem a amônia quaternária, tá? Eu vou falar para vocês a dosagem que eu costumo usar das pastilhas e a dosagem líquida. Vou deixar a critério de vocês, porque é a diluição da embalagem. Se você estiver usando o Herbal é um, se você estiver usando o 800, ele deve ter outra diluição. Conforme o fabricante, né? Eles fazem concentrações para 100 litros, para 200 litros, para 500 litros. Então, siga a orientação da embalagem, tá certo? Assim você não tem como errar. Agora, no caso das pastilhas, ao invés de 2 pastilhas para 6 litros, como é feito para superfícies, no caso dos tecidos, você pode fazer uma pastilha só para 6 litros. E se for a recomendação da embalagem, conforme eu falei para você, você vai seguir a recomendação da embalagem, porém, aí que está a jogada, você vai dividir essa orientação da embalagem por 4 frações, por causa da oleosidade do quaternário de amônia. Então, supondo que você tem uma recomendação de 50 ml de quaternário de amônia para 10 litros, hipoteticamente falando, tá? 50 para 10, você vai diluir isso daqui em 4, ou seja, 50 dividido em 4 vai dar 12 ml e meia para esses 10 litros, tá certo? Por causa da oleosidade. Então, nessa concentração, a oleosidade do quaternário de amônia vai ser até bom, porque ele vai ajudar até a dar uma impermeabilizada aí no tecido, tá bom? Então faz nessa proporção, primeiro o ácido peracético, depois a amônia quaternária. Inclusive essa oleosidade vai manter o ácido peracético ativo por baixo da camada de amônia, beleza? Então seria isso, feito a esterilização, feito a limpeza, feito a aplicação da névoa, você, se quiser transformar isso daí numa sanitização domissanitária para o tecido, basta você vir com uma nova calda química posteriormente por cima, só que daí no caso apenas o princípio ativo usado para os insetos. Se você for fazer isso daí num colchão, que é o que mais aparece, né? Pessoas com problemas no colchão, que estão tendo coceira, basta 50 ml de lambda-cialotrina, tá? Anota aí, 50 ml de lambda-cialotrina para 20 litros de água, tá? Ou seja, 25 ml para 10 litros. Não precisa mais que isso, desde que seja questão de ácaros, tá? Existem outros acaricidas no mercado, que a cialotrina não é na verdade uma acaricida, mas nessa combinação ela funciona também como acaricida, porque como ela é um princípio ativo, uma molécula que ela trata de aracnídeos também, então essa potência que tem a lambda-cialotrina, o princípio ativo lambda-cialotrina, ela acaba eliminando também ácaros e outros organismos menores aí, tá certo? Então, relembrando, tá? Fazer a aspiração do tecido. Se tiver extratora, pode fazer o trabalho de lavagem a seco também. Colchão, especialmente dos dois lados, tá? Trabalhar com o ácido peracético primeiro, na proporção de 2 ml apenas para 5 litros, por causa da corrosividade do ácido, tá? Lembrando que o ácido peracético ele deve permanecer ativo por mais tempo, por causa da camada de quaternário de amônia que você vai trabalhar em cima. E lembrando que você deve, por último, aplicar o quaternário de amônia, sempre se for na proporção líquida, diluindo a recomendação do rótulo em 4, tá? Se a recomendação for 50 ml, usar 12 ml e meia. Se for 100 ml, usar 25 ml, tá bom? Por causa da oleosidade, para que não fique, você não manche, não estrague os tecidos aí do seu cliente, tá certo? Então, essa foi a primeira superfície que nós vamos tratar aqui, que foi a superfície de tecidos. Agora nós vamos partir para a próxima.